direitos e garantias fundamentais. Vamos começar analisando o título. Direitos e garantias. Direitos é a declaração que o Estado faz daquilo que a gente seria titular. Essa declaração é um rol exemplificativo. Ou seja, não podemos esquecer que o capítulo que traz os direitos básicos da pessoa humana na Constituição não é um rol taxativo. Se fosse um rol taxativo, significa que os direitos que a gente tem se esgotariam no que está escrito na Constituição. Sendo um rol exemplificativo, quer dizer que tem outros direitos que nós temos, mas que não estão expressos na Constituição. Então, você pega lá o artigo 5º, que tem 78 incisos, é a título de exemplo. Eu posso ter outros direitos reconhecidos, por exemplo, nos tratados internacionais. Então, o Estado brasileiro, através de tratado internacional, aumenta esse rol. Então, não se esqueçam que os direitos, eles são uma declaração que no nosso texto constitucional aparecem como um rol exemplificativo. Eu posso ter outros não expressos no texto da Constituição. E garantias são os instrumentos para a efetivação dos direitos. Ou seja, não adiantava nada o Estado colocar uma lista de direitos, uma declaração, e não me dizer se for violado ou se não for garantido, o que é que eu faço? Então, as garantias são os instrumentos. Vamos ao exemplo? Direito, liberdade de locomoção. Esse direito que eu tenho de ir, vir e permanecer, entrar e sair do Estado brasileiro, inclusive com os meus bens. Claro que existem limitações, mas eu tenho o direito de entrar, sair e permanecer. Se ele for violado, eu tenho o habeas corpus como garantia. Então, a garantia é o instrumento, mas que no nosso texto constitucional aparecem como ações constitucionais. Ou remédios, né, gente? Ou remédios constitucionais, que é apelido para essas ações que efetivam os nossos direitos. Quando fala direitos e garantias fundamentais, é um pacote mais amplo. Pega do artigo 5º ao artigo 17. Só que na prova de vocês só cai o 5º. Como só cai o 5º, então ele está pegando uma parte dos direitos fundamentais. Então o que a gente estuda é direito fundamental, mas especificamente direitos individuais e coletivos civis. Então, o artigo 5º da Constituição traz um rol de direitos individuais e coletivos, considerados direitos civis da pessoa humana, ou seja, os direitos de ordem negativa. Quando a gente fala que os direitos são negativos, não depende da prestação positiva estatal. Não é o Estado que tem que me dar. Já é inerente à pessoa humana. Então, aqui o Estado só está reconhecendo que eu tenho, mas como eu sou pessoa, eu já sou titular desse direito. Lembrando que esses direitos têm um rol de características. E essas características nos lembram lá o rol de direitos humanos. Então, algumas características são mais importantes. Por exemplo, a universalidade
dos direitos. A DUDH está aí para isso. Um dos princípios da Declaração Universal, olha o nome, né? Declaração Universal de Direitos, era conseguir um documento que fosse uma orientação para o mundo todo. Porque já existiam direitos humanos e cada estado já estava buscando a garantia deles. Então, a gente já tinha documentos de direitos humanos desde 1215. A DUDH é de 1948. E o que é que ela propõe? Ser o primeiro grande documento universal. Uma orientação para todos os povos e todas as nações. Então, um dos princípios importantes para esses direitos é a universalidade. Ele ser garantido para todos. Qual que é o princípio para você ser titular de direitos humanos? Você é pessoa. Se você é pessoa, você é titular. Não significa que a nossa Constituição se aplica a qualquer pessoa, porque ela tem um destinatário. Mas a DUDH propõe e a nossa Constituição absorve a ideia da universalidade. Direito, quando ele é chamado de negativo, é porque o Estado não precisa participar para te dar. Ele é inerente a você. Quando ele é positivo, é o Estado que tem que te dar. Então, vamos lá, educação. É o Estado que tem que oferecer. É o Estado que tem que propiciar. Então, ele é positivo. Ele precisa da prestação positiva estatal. O Estado tem que agir para que eu tenha. Agora, vida é um direito inerente da pessoa humana. O Estado tem que me garantir? Não. Claro que existem direitos sociais que eles vão se associar com os civis para que eu possa ser titular completo de direitos. Não dá para eu falar em vida se eu não tiver saúde. Porque como deixar nascer se não tiver uma assistência pré-natal? Se não... Tem uma série de implicações. Mas é porque os direitos são associados. Mas entenda que sempre a ideia de negativo e positivo é negativo. O Estado não precisa me dar, é meu, já é da condição de ser humano. E positivo, o Estado que tem que propiciar. Então, propriedade. O Estado tem que me dar? Seria muito legal o Estado ter que me dar propriedade. Eu ia ficar super satisfeita. Ele tem que me dar propriedade ou ele tem que me dar moradia? É diferente. Dar propriedade, ele não tem, não. É propriedade você que adquire, goza e dispõe. Então, eu moro numa casa e a casa é própria. Eu comprei. O Estado não é obrigado a me dar uma propriedade, mas ele é obrigado a me dar um teto. Se eu morasse na rua, o abrigo seria o direito social que o Estado teria que me oferecer. Agora, ele pode me dar uma casa, tá, gente? Isso não impede que ele transfira a propriedade. Mas ele não tem o dever da propriedade, ele tem o dever da moradia. Se ele vai fazer programas habitacionais e vai oferecer para você gratuitamente, é outra coisa. Por exemplo, vocês lembram do programa que ficou, né, no período do governo da Dilma, ficou super famoso, Minha Casa Minha Dívida? Ah, não, Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, o que se facilitou foi a compra. Não foi doação. Foi a compra. Então, o governo criou programas para que você adquirisse a propriedade. Mas a propriedade é direito inerente à pessoa. A moradia é um direito que exige o dever do Estado. Tranquilo? Do positivo e negativo? O que a gente estuda no quinto são negativos. Ou seja, não precisa do Estado. O Estado pode até acabar interferindo no meu direito, mas a ideia é que ele fique afastado. E do sexto para frente, eu preciso do Estado. Ele precisa oferecer. E para todos. Além de ser para todos, gente, tem uma outra, né? Inviolabilidade. Isso está claro no artigo 5º. A inviolabilidade dos direitos. A inviolabilidade do domicílio. Quando o legislador vai lá e coloca a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ele está te dizendo que só entra na sua casa quem você autorizar. Isso é inviolabilidade. A inviolabilidade não é só de domicílio, tem outras. Mas os direitos deveriam ser invioláveis. Ah, mas não tem exceção? Não dá para entrar na casa sem autorização do morador? Ah, então aí a característica é a relatividade. Os direitos fundamentais não são direitos absolutos. Eles têm exceção, eles têm limitação. Então, quando eu vejo lá liberdade de locomoção, é um direito inviolável. Ok. Salvo, existe limitação no texto constitucional. Ele te garante essa liberdade de locomoção em tempo de paz.
Quer dizer que se eu tiver em caso de guerra declarada, eu não consigo garantir a efetividade dessa liberdade de locomoção? Pode sofrer limitações. Então, esse em tempo de paz é a relatividade. Não se esqueçam, pessoas. A regra é a inviolabilidade. A exceção é a relatividade. Então, é proibida a aplicação da pena de morte. O que eu estou garantindo como inviolável ao proibir a pena de morte? A vida, não? A vida é um direito inviolável do indivíduo. Por isso que no Estado brasileiro é proibido a pena de morte. Mas não tem exceção? O artigo 5º não fala salvo em caso de guerra declarada? A exceção é a relatividade. Gente, regra e exceção. Eu olho sempre do ponto de vista da regra. A regra é não tirar a vida da pessoa, salvo. Declarou guerra, a Constituição não vale muita coisa, né? Porque aí, com uma guerra declarada, os militares estão exercendo essa função de garantia de defesa da pátria e o que vale é o Código Penal Militar. Então, aí, para nós, falar em Constituição em período de guerra, não vale. Como a gente é um Estado pacífico, a chance da gente ter guerra é baixíssima. Deus conserva, porque a gente não tem nem condição de responder uma guerra. Se alguém for resolver guerrear com a gente, nós estamos fodidos. Porque a gente tem lá porta-aviões de 1942. A gente não tem treinamento suficiente para guerra. Então, o Brasil não é dessa vibe. Ah, tá. Pois é, mas aí eu acho que é crime organizado. Eu acho que no caso de guerra vão saltar fora. Né? Eu acho que é por aí. Então, nós não temos estrutura e também não tem por que investir largamente nessa estrutura se somos países pacíficos. Essa é a ideia mesmo. Então, tá ok. Não tem problema. Então, quietinho, sem guerra declarada. Relatividade. Inviolabilidade, temos mais características dos direitos fundamentais. São universais, são invioláveis, são relativos, são imprescritíveis, imprescritibilidade. Significa que os direitos fundamentais não se perdem pelo prazo. Isso é importante também de entender. Ou seja, não tem prazo. Eu tenho prazo para entrar com a ação na justiça, por exemplo, para garantir meus direitos trabalhistas. Tenho. Mas o seu direito trabalhista, sendo um direito fundamental, não prescreve. O que prescreve é o seu direito de ação. Mas o direito fundamental não pode ter prazo. Não quer dizer que na justiça não existam prazos. É para o direito que a gente não está rotulando prazo. Imagina, você tem inviolabilidade de domicílio, mas pelo prazo X. Mas não existe prazo. O domicílio vai ser inviolável até o fim dos tempos. Essa é a ideia. Imprescritíveis. Inalienabilidade. Os direitos fundamentais não se transferem da pessoa do titular. Ou seja, inalienável, não se transfere. Quer dizer que eu sou titular dos direitos fundamentais, ponto. Não é minha mãe, não é meu marido, sou eu a titular. Isso esbarra, por exemplo, na questão do aborto. Porque além da gente saber que vida é inviolável, se questiona muito na discussão do aborto sobre o direito da mulher de não querer ter filhos. Ok? Só que esse direito para o Estado brasileiro se passa pela escolha, dentro do planejamento familiar. Então, no planejamento familiar é que eu posso optar em ter ou não. Se eu engravidar sem querer, que é um negócio complexo, mas rola, né? Apesar que se não dá, não engravida sem querer. Mas, se isso aconteceu, engravidou, não quero menino, eu tenho que levar a gestação até o final, porque o direito à vida não é meu. O direito à vida é dele. O meu direito aqui é de não querer ser mãe, que não é a mesma coisa do direito à vida desse titular. É estranho isso, né? Por isso que é discutível e tal, e vira confusão e briga. Não precisa. Pensa o seguinte, a lógica seria você deixar nascer e entregar para adoção, porque aí a vida daquele é preservada, porque ela não te pertence, tá? Mas aí são exceções, né? Tá aqui assim, e o estupro? Lembra que é a relatividade. O aborto é proibido no Brasil? É. O povo está fazendo toda uma campanha aí, existe uma discussão para descriminalizar. Hoje é proibido, não é? Se amanhã vai ser descriminalizado, eu não sei.
Hoje é proibido. Se hoje é proibido, é com base no quê? Na inalienabilidade. Não pode ser essa mãe a escolher tirar a vida do filho. Essa é a ideia da inalienabilidade. Porém, tem exceções. Em caso de má formação fetal, risco de morte para a mãe, e em caso de estupro, que é chamado aborto sentimental. Nesses casos, o Estado autoriza. Então, isso são o quê? Exceções, porque a regra é a preservação da vida, porque vida é que é direito fundamental. Mas isso aí você entende que é um problema de efetividade e não da lei? Que ele está assim, no caso do estupro, demoram a autorizar o aborto e aí a gestação avança. Isso não é um problema da Constituição, é um problema de efetividade do direito aqui embaixo, não é não? Porque não era para ser devagar, já que a pessoa tem, você passa por um exame de corpo de delito, porque você não é só chegar e falar fui estuprada, não. Tem que passar pelo exame de corpo de delito, então você tem uma declaração no exame de corpo de delito de que houve estupro. Era para ser mais rápido. Então nós temos um outro problema, é um problema de efetividade, que deveria ser uma característica dos direitos fundamentais. Ou seja, eles devem ser efetivos. E, infelizmente, o povo fala assim, isso aí só está na Constituição, né? Isso é só para fazer prova, né? Tem coisa que é só para fazer prova, porque na prática não acontece. Então tá errado, porque tá ferindo a efetividade. Mas não é a inalienabilidade e relatividade, é a efetividade. Porque aquele direito não está saindo do papel. Tranquilo? Beleza? Irrenunciabilidade. Irrenunciabilidade quer dizer que eu não posso abrir mão. Eu não entendo uma coisa que é chamada de fundamental e que você possa abrir mão. Então não é fundamental. Se são direitos fundamentais à condição de ser humano, eu só sou ser humano porque eu tenho esse pacote, como é que eu vou abrir mão dele? Então, eu não posso abrir mão de direitos fundamentais. O fato dele ser irrenunciável invalida a minha renúncia. Entenda. Então, quando a gente vai lá, direito trabalhista é o melhor para a gente enxergar isso. As pessoas abrem mão em função de ter trabalho de direitos trabalhistas fundamentais. Então, quem nunca trabalhou numa condição que fugia o que estava na legislação porque preferia trabalhar do que ficar parado? Aí você, teoricamente, abre mão dos seus direitos. Você vira, assina até contrato. Eu acho que comentei até de quem era das minhas turmas anteriores, tinha um banco, chamava Banco Progresso, vocês não devem lembrar que vocês são muito novos, jovens, mas o Banco Progresso fazia as mulheres assinarem um contrato que durante a vigência desse contrato de trabalho, elas não engravidariam. O que a formação da família dessa pessoa tem a ver com o trabalho? Não pode ter, uma empresa não pode pedir isso da pessoa, mas a pessoa quer trabalhar, né, gente? Ela vai lá e assina. Se ela engravida, ela não pode nem ser mandada embora, porque você sabe que a nossa legislação protege o período da maternidade. Ela tem que ser mandada embora depois. Mas o que está mostrando? Que aquele contrato não vale de nada, porque ele é uma forma de renúncia de um direito que você não tem como renunciar, que são os direitos básicos. Então, direitos fundamentais são irrenunciáveis. Eu não abro mão. No direito trabalhista acontece demais. Você entra, começa a trabalhar, tudo irregular. Se você sai e entra na justiça, você perde tudo aquilo que você não estava recebendo. Fala, mas ele abriu mão daquilo. Mas não existe abrir mão. Porque são direitos fundamentais, ele não pode abrir mão. Então o juiz desconsidera e manda pagar. Independente de você ter assinado que não ia receber férias, 13º, etc. Assinou, não vale de nada, velho. Então o juiz manda pagar. Porque são direitos irrenunciáveis. De... Uhum. Você não pode sair de uma e ir para outra, uma curva de cavaleiro sem dinheiro. Tipo, para você sair da Vale e trabalhar nessa marca, você tem que esperar 6 meses em casa. Né? Entendi. Para um não, e também não tomar funcionário do outro, etc. Mas também não existe isso, né? Não existe. Tem que ser contratado primeiro para depois ir lá reclamar na justiça. Eu vou de moto. Só que eu não quero vale transporte, porque para mim é viagem. Agora eu vou cobrir as exceções aqui em Matozinhos. Mas isso é um direito trabalhista fundamental ou é só um direito trabalhista? Você tem que tomar cuidado com o que é fundamental e o que não é. O direito trabalhista fundamental está no artigo 7º da Constituição.
Aqueles que não estão ali são direitos trabalhistas e podem ter N flexibilizações. Então, tomar cuidado, que hoje o direito trabalhista, inclusive, tem mais flexibilização do que qualquer outra coisa. O que o legislador está protegendo é o que são direitos fundamentais. A lista é pequena. Férias, 13º, etc. Então, essa regulamentação da legislação trabalhista, nem sempre ela é objeto de questionamento. Aí você tem que olhar que direito que é, como que isso é pago, como que está na justiça. Então, nem todo direito é direito fundamental. O que nos interessa é só o direito fundamental. Tranquilo? Esse não pode mexer. Então, teve essa reforma trabalhista toda aí. Não atingiu a Constituição. Porque na Constituição o rol é pequeno. Ah, mas tem outros direitos que... Pois é, aí você pega uma CLT, ela tem 400 artigos. Aí tem vários direitos ali que poderiam ser objeto de flexibilização. O que a gente tentou proteger aqui foi os direitos básicos. Inalienabilidade. Não pode passar para o outro. Inalienável é não transferível. Então, não passa para a mãe o direito à vida do filho. Esse é outro exemplo que você consegue enxergar isso muito bem. No caso das transfusões de sangue. Existe uma religião que não permite a prática da transfusão de sangue. É seu direito garantido no artigo 5º a liberdade de consciência. Então, você pode escolher professar a sua fé, seja qual for. Então, você pode fazer parte da religião e, na religião, ter esse princípio de não receber a transfusão de sangue. Ok. Você pode se negar como adulto e capaz a receber a transfusão de sangue ou fazer qualquer procedimento ou tratamento. Apesar de vida ser inviolável, ela não é absoluta. Então, eu não poderia impedir a pessoa de fazer essas escolhas. Vocês viram que eu falei pessoa capaz. Agora, eu crio meu filho na minha religião, que é assim que a gente faz, né? Eu crio meu filho na minha religião. Depois você não vai seguir, é outra coisa. É quando ele for capaz. Mas ele é menor. E aí ele interna num hospital e precisa fazer uma transfusão de sangue. E a minha religião, que é a que ele professa também, porque ele não escolhe nada, porque ele é meu filho e ele é pequeno, a minha religião não permite a transfusão de sangue. Eu posso negar essa transfusão? Não. Não posso. Porque eu estaria escolhendo sobre o direito à vida do filho. E aí o direito, ele é, apesar de não ser capaz, ele é pessoa. E ele é titular de direitos fundamentais. Então, é inalienável, a escolha não é minha. Então, o médico pode ir lá, a mãe não quis, o pai não quis, azar. O médico vai lá e faz o procedimento e salva a vida do menino. Inclusive, que o médico está ali é para isso. Imagina se ele tiver que ficar pensando, e aí, gente, será? Não, ele está ali para salvar. Então, ele foi lá e fez o procedimento e salvou. Pode processar o médico, tanto que quiser. O STJ já pacificou isso. Já determinou que a conduta do profissional tem que ser essa. Pela preservação do interesse, primeiro por causa do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, né, gente? Onde a prioridade dos pais é garantir a proteção do filho, né? Então, isso aí não precisa nem falar. Mas, como guiar esse filho no desenvolvimento também é uma função dos pais, e dar a ele uma religião, uma consciência para seguir, também faz parte da liberdade que o pai tem, isso só não pode interferir num direito fundamental dele. Isso é um choque de direitos, tá, gente? O direito à religião, que é nosso direito de consciência previsto no artigo 5º, se chocando com o direito à vida. Está tendo um conflito. Não existe hierarquia entre direitos fundamentais. Mas no choque, o judiciário escolhe o que vai prevalecer. Então, chocando esse direito de consciência com o direito de vida, o Estado entendeu que vida deve prevalecer. Mas eu não vou dizer, tá, gente, que existe uma hierarquia. Vida é acima de qualquer outro... Não, não, não. Não existe hierarquia entre os direitos. É para a gente ter todos, o pacote completo. Mas tem hora que eles podem se chocar. E na hora que se chocar, vai ter que ser feita a análise do caso para ver o que vai prevalecer. Tranquilo? Então, o que prevaleceu? A inviolabilidade e não a relatividade dos direitos fundamentais. Tudo bem? Irrenunciável, inalienável, imprescritível, inviolável, relativo. E ainda temos a interdependência ou complementariedade. Os direitos fundamentais se completam. É o que a gente acabou de falar. Não existe hierarquia. Eu tenho direito ao pacote. Durante muito tempo,
a gente observou o comportamento das pessoas fazendo escolha entre direitos fundamentais. Se eu preciso de todos os direitos fundamentais, como é que as pessoas vão fazer escolha? Vamos dar um exemplo de uma questão atual. Questão da liberação das armas aí, mexe, não mexe, solta decreto, que está uma zona já, né? Solta o decreto falando a mesma coisa que estava no outro decreto que revogou, tudo com o intuito de mexer no Estatuto do Desarmamento, e o foco é garantir, ou sei lá, se é o foco, o objetivo, sei lá o que é, mas garantir segurança para o cidadão poder se defender. A arma de fogo na mão do cidadão comum é o povo podendo se defender. Tem que entender que mesmo o povo podendo se defender, isso não tira o papel do Estado de garantir a nossa defesa. E aí o meu medo total é em relação à substituição, porque o Estado está cada vez mais colocando na mão da gente os direitos sociais, né? E em prol disso, a ideia é aflorar os direitos civis, do tipo, você tem direito a ter uma arma dentro de casa para você se defender, ok? Isso é uma escolha que você pode fazer se a legislação permitir, ok? Mas isso não tira do Estado a responsabilidade de investir em segurança pública, porque cada vez as pessoas querem mais ter como se defender, porque existe um problema de segurança pública. Então, liberar arma para o povo é colocar o povo fazer o papel do Estado. Lembra que ele pode até liberar a arma para o povo, mas desde que ele não deixe de fazer o papel dele, para que a gente não use essa arma, então. Essa seria a lógica. Eu vejo isso muito em questão de saúde. O Estado legislou bastante na área de planos de saúde. Hoje, grande parcela da população paga plano de saúde. Está errado. A gente não tinha que pagar plano de saúde, não, porque a gente já faz contribuição na Seguridade Social para poder pagar saúde. Então, quem paga plano de saúde aqui, paga plano de saúde paga saúde duas vezes. Porque você paga para o SUS funcionar, porque quem contribui para a Seguridade, e você paga um plano de saúde por fora. Agora, por que você está pagando um plano de saúde por fora? Ah, porque o SUS é ruim. Então, o Estado está sendo errado. Isso é um problema. Eu acho que é por isso que a gente fica puto de pagar imposto aqui. Você paga imposto aqui para poder ter o serviço e acaba pagando serviço particular, velho. Então, não era para ser assim. Então, entenda, não é porque eu possa fazer que o Estado perde o dever de fazer. Isso tem que ficar claro. E o último, historicidade. Que a efetividade a gente já comentou. Historicidade está relacionado com a aplicação daquele direito fundamental, o momento histórico que ele está sendo aplicado. Às vezes, o instrumento jurídico é antigo, mas ele está sendo aplicado de maneira diferente hoje. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, que vocês estudam, vocês já estudaram o Estatuto atualizado. Em 2009, teve uma atualização grande na parte de adoção, com a alteração da lei de adoção. Como vocês já estudaram o Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês sabem que hoje qualquer pessoa, vamos colocar entre aspas, esse qualquer pessoa pode adotar. Uma pessoa solteira pode adotar. Um casal homoafetivo pode adotar. Existem alguns limites e o controle desse ato de adoção, mas antigamente quem adotava era só o casal tradicional casado, pai, mãe, mas casados. O casamento, inclusive, era o desdobramento da formação de família, né? O início da formação de família. Só existia família a partir do casamento. Hoje, a gente tem outras concepções sobre isso. Permite a adoção, por exemplo, do indivíduo solteiro, de um homem solteiro, gente. Nunca que um homem solteiro poderia adotar. Que a mulher poderia, porque ainda tinha esse estigma. A mulher, né, gente, é instinto materno. Quem falou? Tem mulher que não tem instinto materno, tem mulher que nem de menino gosta. Mas antigamente era normal a mulher ficar com os filhos e o pai não. Hoje a gente vê pai ficando com os filhos, que às vezes o pai é melhor do que a mãe para o filho em questão. E na adoção, um homem sozinho, uma mulher sozinha podem adotar. O que a gente está fazendo, gente? Aplicando o mesmo dispositivo da adoção, só que atualizado, no momento histórico que a gente está vivendo hoje. Então, a historicidade é a aplicação do instrumento, levando em consideração o momento histórico que a gente está vivendo. Direito fundamental é isso. Ele vai acompanhar, como diz o outro, a moda. Do jeito que tiver a nossa sociedade, ele vai ser aplicado. Tranquilo? E aí, então, eu já entendi. Características. Entendi que no artigo 5º são direitos negativos civis, e aí preciso entender também quem são os destinatários desse direito. Porque no campo dos direitos fundamentais, me contaram que uma das características é ser universal. Mas esse todos é todos mesmo? Lembrando que a nossa Constituição só se aplica dentro do nosso Estado?
Não, então o legislador falou, olha, os destinatários do artigo 5º são os destinatários dos direitos civis negativos, os brasileiros e os estrangeiros, só que seriam estrangeiros residentes no país. Aí é que pode morar o problema. É universal. Sim, vou garantir aos brasileiros. Não interessa se é nato ou naturalizado, tá vendo? Brasileiro tem os direitos fundamentais. Os estrangeiros residentes, porque existe um princípio da territorialidade para poder aplicar o nosso texto constitucional. Então, ele é aplicado dentro do nosso território e se aplica, portanto, ao estrangeiro. Só que o Estado entendeu que o estrangeiro que tem vínculo com ele, que reside aqui. Agora, isso significa que os estrangeiros não residentes, por exemplo, que estão em trânsito, que estão com visto de trabalho, ele mora, mas ele mora temporariamente, ele tem uma condição especial. Esses brasileiros, eles não vão ser titular de direitos, mas eles são pessoas. Então, eles vão ser titular de direitos, mas não vão ser titular de todos os direitos. Cuidado com todos em prova. Direitos civis são para pessoas humanas. Só que a aplicação dos nossos direitos fundamentais dentro do Estado brasileiro são para os brasileiros e para os estrangeiros residentes. Quem não for residente tem os básicos de pessoa. Então, o sujeito pode estar em trânsito no Brasil, aí você fala, ele só está passando ali pelo aeroporto, né? Porque ele vai pegar outro avião para ir para outro país. Então, ele entrou, ele precisou de um visto para poder estar em trânsito dentro do Brasil, e ele tem limitações em relação a esse visto. Limitações que nós brasileiros não temos. Então, ele é titular de direitos, mas com limitações. Então, ele não tem todos os direitos fundamentais. Agora, os estrangeiros residentes no país têm todos os direitos fundamentais? Também não. Porque os direitos relativos à cidadania exigem nacionalidade. E se ele não adquiriu nacionalidade, e se ele é estrangeiro ele não adquiriu, ele não é titular. Só que a gente tem que tomar cuidado, porque o português equiparado é um estrangeiro que não adquiriu a nossa nacionalidade, mas como há esse princípio da equiparação, ele consegue ser titular de direitos, inclusive de cidadania. Então, cuidado. A todos os brasileiros, sim, direitos fundamentais. E aos estrangeiros residentes. Porque se ele não é residente no país, ele tem maior limitação. Mas não quer dizer que ele não é titular de direitos. Senão eu não estou reconhecendo pessoa no estrangeiro. E ele é pessoa. Tranquilo? E que direitos? 5 direitos básicos. Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Cinco direitos. Só que, claro que esses 5 direitos, eles têm desdobramentos, né? Quando fala de vida, e já sei que é até alicerçado pela dignidade da pessoa humana, mas quando fala de vida, ele volta lá na proibição da tortura, que está prevista no artigo 5º do texto constitucional, da garantia de integridade do preso, que está previsto no artigo 5º do texto constitucional. Não é só a vida em si, tem outros direitos que saem dele. Então, são 5 direitos na cabeça do artigo 5º e os desdobramentos nesses preceitos, os 78 incisos, que vêm dele. Liberdade. Tem liberdade de consciência, tem liberdade de associação, tem liberdade de reunião, tem liberdade de locomoção. Então, tem vários tipos de liberdade. A igualdade formal e material. Então, existe um desdobramento disso aqui. O que vocês têm que tomar cuidado quando perguntam sobre o caput é a substituição desse segurança aqui por segurança pública. Cuidado, porque segurança pública é direito social, não é direito civil. Aqui é segurança do indivíduo. Segurança tanto pessoal, quanto a segurança em relação ao Estado de Direito, que é a segurança jurídica. E propriedade também não pode misturar com moradia, porque moradia é direito social. E propriedade não é só de propriedade imóvel.
Existe propriedade intelectual, outros tipos de propriedade. Então, o Estado vai garantir propriedade aqui e segurança, e não moradia e segurança pública. Tranquilo? Tudo bem até aí? Entre os preceitos, nós podemos destacar alguns. Igualdade formal versus igualdade material. O Estado brasileiro diz que homens e mulheres, ele especifica, né? Homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, observados os limites da Constituição. Então, essa igualdade que ele trata ali é uma igualdade formal, perante a lei. Perante a lei, nós somos iguais, ponto. Em relação a direitos e obrigações. Mas existe uma igualdade que é a igualdade material. Pensa na igualdade prática. A igualdade prática passa pela isonomia, pela observação das diferenças. Aí aquela frase que vocês conhecem muito bem. Como é que é? Tratar os iguais como iguais e os diferentes como diferentes. Isso eu observo no caso da material. Ou seja, a igualdade material, ela sobressai a formal. Na hora do caso concreto, eu vou avaliar isso. Exemplo, vocês estão fazendo prova para guarda e existe tanto vaga para homens quanto vaga para mulheres. Na hora de observar a prova física, os testes físicos, é correto que o município, e isso está no edital, ele estabeleça provas que levem em consideração o fato de você ser homem ou de você ser mulher. Ou seja, não é para ter provas iguais para tipos diferentes. A reserva de vaga está ligada à função, né? Então, é permitido você dar um tratamento diferenciado. Em tese, para o Estado, essa função ela exige mais força física, mais condicionamento. Não quer dizer que a mulher não possa ter. Entenda, as funções de área de segurança, elas sempre têm um contingente maior masculino. Em relação à função, o Estado entende que é necessário mais homens do que mulheres. Não, ok, mas aí concordância e entender o argumento, você sabe o que é, né? Então, assim, na área de segurança, a justificativa é a estrutura física. E fisicamente nós somos diferentes. Não quer dizer que a mulher não possa estar preparada, mas ela vai estar preparada com a condição de mulher, né? A postura é diferente. Tudo. Aqui, gente. E tem que ser diferente mesmo. Mulher é diferente de homem, ponto. Não dá para ser tudo igual. A questão é que na área administrativa, isso não faz diferença. Agora, na área de segurança, isso faz diferença. Então, são elementos que podem trazer tratamento diferenciado, né? A mulher ela tem que se impor, às vezes, muito mais por uma coisa, às vezes, que não precisava. Mas por quê? Por causa desse tratamento diferenciado. Então, a Constituição, ela te dá duas igualdades para isso, para você entender que a igualdade formal é a da lei. Para a lei, nós somos iguais, sem direitos e obrigações. Ponto. Ok, tá claro. Agora, na material, a gente vai observar o caso concreto. No caso concreto, nós não queremos provas, testes físicos que não considerem a minha condição de mulher. A primeira prova da guarda foi assim. Eles fizeram testes únicos para homens e para as mulheres. Então, ao fazer testes únicos, o que aconteceu? A maior parte das mulheres não passaram, porque não eram testes adequados à estrutura física. Vocês podem ver que esportes de alto rendimento, eles são diferentes para homens e mulheres. Quando você vê tempo de maratona e etc., o tempo do homem é diferente do tempo da mulher, de corrida e etc. Isso é esporte de alto rendimento, que já foram feitos testes físicos e por isso são categorias separadas. Então, por quê? Eu estou considerando a condição física, principalmente num teste desse, né? Acho que é a barra, né, que a mulher faz flexão e... é o tipo de barra, E a corrida o tempo é maior, não é?
um ligado ao outro. Sim. Ele está perguntando se a interdependência pode ser o sinônimo da característica de indivisibilidade. Pode. A indivisibilidade significa que eles não se separam. Você precisa do pacote todo de direitos. Tranquilo. Não. Aí é a cláusula que pode atingir direitos fundamentais. Cláusula de não retrocesso. Igualdade formal e material, ok. O legislador se preocupou em garantir igualdade formal, mas na hora do caso concreto é que deve prevalecer a material. Nós vamos olhar o caso. Se este caso é um caso de fazer distinção de tratamento, tá? Na Lei Maria da Penha é um caso de distinção de tratamento. Porque na Lei Maria da Penha, essa medida protetiva e um tratamento diferenciado para o agressor só acontece se o destinatário for mulher. Ela só se aplica ao sexo feminino. Ou seja, foi reconhecida uma distinção entre esses dois gêneros, sabe? Maior do que o de mulheres. Com certeza. É mais complicado. É mais complicado. Isso aí não precisa nem falar, que eu tô ligada. Enchendo o saco. Não é de disputa. Não é de disputa de espaço, não. É. Aumentou, né? O que vocês têm que entender para a prova é que qualquer limitação é em relação à função. Não é, não é uma questão de nem de preconceito, nem de nada, porque a gente sabe que existem algumas atividades. Por mais que você passe por todo o concurso, chegue em determinado local, você ainda pode sofrer preconceito. Isso aí é outra coisa. É entender que qualquer limitação que o Estado permita que tenha é por causa da função que vai ser exercida. Isso a gente falando de concurso público. Em concurso público, qualquer limitação que tenha tem relação com a atividade que vai ser desenvolvida. A questão do deficiente, por exemplo, dentro de uma área de segurança na parte ostensiva. É super complicado você ter. Na área administrativa, nada a ver. Tá ok, porque na área administrativa a gente consegue adaptar todas as atividades para que a pessoa com deficiência, que não é incapacidade, isso é importante, uma pessoa deficiente não é incapaz, isso aí já derrubou, mudou até no Código Civil. Não existe mais incapacidade associada à deficiência, porque o deficiente é capaz de desenvolver as atividades. Então o Estado já reconheceu isso legalmente. Só que eu não consigo colocar o deficiente em todas as atividades. Uma atividade ostensiva de rua não é para um deficiente. Por quê? Porque vai exigir dele a plenitude das suas capacidades físicas. E talvez ele não tenha em função da deficiência. Então, imagina um deficiente visual, não estou falando com uma deficiência parcial, com uma redução da acuidade visual, não. Estou falando deficiente visual total. O sujeito é cego. O que ele vai fazer na guarda na rua? Ele não tem o que fazer, ué. Não tem o que fazer. Ele poderia estar no administrativo? Poderia. Agora, fora isso, não. Agora, discutir os limites de miopia, etc., porque tem vários concursos que a limitação é muito grande. Isso é outra coisa, mas é a função que determina se você poderia participar ou não. Isso é importante, né? Estabelecer. Outro dia a menina está lá reclamando comigo, ela está fazendo, inclusive, o concurso da guarda, e ela não tem altura. Eu falei, você vai ser eliminada. Ela falou, mas é 1 centímetro a menos. Eu falei, de 1 em 1 centímetro nós vamos chegar no anão. Porque, é 1,60, eu tenho 1,59. Aí você vai lá, entra com a ação, vamos dizer que a justiça deixa. Aí o outro tem 1,58, tá? Só 2 centímetros, né, gente? O outro tem 1,57. Nós vamos chegar no anão. E aí, o que eu vou fazer com o anão na guarda? Então, não tem que fazer. Então, é uma questão assim, não é preconceito, é a função. É a exigência da função. Pois é, né? Então...
Mas cai lá na frente, você sabe, né? Que o povo entrega depois de 10 anos, entrega fardamento, entrega tudo. Deu sorte. E se ele já aposentou, foi numa época diferente, tá? Se ele já aposentou, não é agora não. Hoje você entra em concurso, atendendo os requisitos. Se você entrar com liminar, muitas vezes o juiz concede liminar e você consegue avançar nas etapas do concurso. E muitos casos são de eliminação pós-graduação dentro do concurso. O cara já fez o curso de formação, passou. Eu já contei para quem já foi meu aluno do bombeiro. Não, gente, nós vamos bater boca por causa disso, não. Vai tentar na justiça. Justiça é isso. Você entra e tenta do jeito que você quiser. Eu só acho bobagem você insistir em requisitos que não possam ser modificados. Mas também é um direito seu, né? Inclusive, quem sou eu? Ainda mais se a pessoa estiver fazendo cursinho, é bom pro cursinho, ela tá pagando cursinho e tudo mais. Então, tem problema. E é sorte, e é justiça. Vai para as cabeças. Eu, quando advogava com isso, eu vi muitos casos, e casos podem ser positivos e podem ser negativos. Você vai arriscar. Quem está dentro dos requisitos não pode ser eliminado. Quem não está, pode ser eliminado. Isso aí é certo, né? Passou no Fantástico. Que ele entrou pela cota, né? Ele entrou pela cota e tudo mais. Então, é complicado. Mas, direito de acesso à justiça está no artigo 5º. Você pode ir buscar, inclusive, o direito que você acha que tem. Se você acha que tem e o Estado entender que você tem, beleza, fechou. Tchau.